Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para mais uma super aula, mais uma super videoaula, mais uma videoaula de motivação. Como nós sabemos, a motivação, que é o motivo para a ação, nós temos várias teorias que estão embasam as teorias de motivação. E agora a gente vai estudar mais uma dessas teorias. Por opção pedagógica didática do professor, eu resolvi potencializar cada teoria em uma videoaula específica. Ah, professor, mas são várias videoaulas. São várias videoaulas, mas são videoaulas curtas, onde que naquele assunto, em cada videoaula, a gente tenta abordar os principais pontos que são cobrados na prova sobre aquele assunto. Isso vai possibilitar que o aluno tenha o quê? Uma visão sistêmica do assunto. A administração não é um assunto comum de todos os candidatos, né? Para quem já vem da área da administração, fica mais fácil. E eu já tive alguns feedback que os alunos aí gostaram dessa metodologia, de nós a gente subdividir em cada teoria uma videoaula específica. Então vem comigo, vamos lá, teoria de reforço, né? Teoria de reforço, né? Quem que foi o grande mentor intelectual disso? Foi Skinner, né? Skinner foi aqui o grande mentor da teoria do reforço, né? É muito importante no seu processo de fixação de conteúdo você vincular o nome da teoria com o seu grande pensador, o seu grande expoente dessa teoria, tá? Porque isso, somente assim você já consegue acertar aí várias questões de concurso. Agora, vem comigo aqui, tá? Vamos lá. Primeiro eu quero explicar para vocês o seguinte. Reforço, né? O que é esse reforço? Cara, esse reforço é o reforço no comportamento, tá? É o reforço no comportamento, ou seja, é uma forma de motivar as pessoas com algum reforço. Professor, eu não estou entendendo nada, então vem comigo aqui. Você é um cara batedor de meta, tá certo? Você sempre é um cara batedor de meta e você conseguiu um resultado bom. O que acontece? A teoria de reforço, olha, por esse resultado eu vou reforçar esse seu comportamento positivo. Eu vou reforçar esse comportamento positivo com o quê? Com alguma recompensa. Que essa recompensa vai gerar mentalidade positiva, satisfação, e vai fazer com que você repita este comportamento aí positivo. Então, por isso que falo reforço. É claro que nós temos o reforço positivo no comportamento e nós temos também o reforço negativo, né? Aí eu vou um pouquinho para nossa casa, né? Eu sou pai de 2 filhos e nós, como pais, a gente usa muito essa teoria do reforço, né? Tanto o reforço positivo quanto o reforço negativo. O reforço negativo, ele tem, entre parênteses aqui, ter um foco de punição, que visa o quê? Eliminar aquele comportamento que não é desejado. Então é o seguinte, na nossa casa, reforço positivo e reforço negativo. As crianças lá têm comportamento lá apropriado, né? Vamos, por exemplo, lá, as crianças normalmente não gostam de escovar os dentes, não é isso? Aí o que acontece? A criança de manhã, cedinho, ela escovou os dentes sem o papai e mamãe mandar. O que acontece? Você vai lá, faz um elogio, você está fazendo algum reforço. Isso é a teoria do reforço. Eu, particularmente, acredito muito na teoria do reforço, porque eu enxergo o nosso cérebro como um sistema calculista, né? Claro que tem um lado emocional também, mas quanto mais reforço positivo você tiver nas coisas boas, mais aquilo vai se tornar um hábito e você vai se repetir. Agora, tem também um lado negativo. O que acontece quando o papai e a mamãe aí, a criança tem uma atitude negativa e ele fala, parabéns, tal o quê? Está fazendo um reforço e uma atitude negativa, está incentivando aquele comportamento negativo. Qual que é a tendência, não só das crianças, mas também do ser humano? A tendência é simples, né? A tendência é que ele vai se tornar com esse pensamento, com essa atitude negativa. Então, essa é a teoria dos reforços, né? Teoria muito prática, muito vigente, né? Ah, professor, nunca imaginei que teve alguém que pensou nisso. Pensou, está aí, né? Então, vem aqui comigo. Qual que é a base da teoria do reforço? Qual que é o modelo mental que o aluno tem que levar para a prova?
Crença de que o reforço pode controlar o comportamento. Olha aí. Crença de que o reforço pode controlar o comportamento. Como é que ele pode controlar o comportamento? Através de reforço positivo e através de reforço negativo. Professor, o que acontece com o reforço positivo? Você concede um reforço positivo através de uma recompensa para o alto desempenho. Né? Então, o reforço, isso vai gerar o quê? Uma recompensa, né? O recompensa. Isso serve de quê, professor? Como motivação. Qual que é a ideia do reforço? Você vai se tornar uma coisa tão natural aquele comportamento, aquele alto desempenho, que ele vai se repetir. A gente quer sempre que se repita os bons comportamentos. E o reforço negativo? Consequências desfavoráveis pelo baixo desempenho. Ou seja, colocar entre aspas aqui, uma punição. Ou seja, você não vai ter aquele desempenho baixo, tá certo? Porque você vai ter uma consequência desfavorável, que vai ser uma punição. Então, isso vai motivar a você eliminar esse comportamento negativo, eliminar esse desempenho, né? Então, para produzir aqui motivação, né? Então, nós temos aí a teoria do reforço, tem essas duas bases, né? Tá certo? Ok. Então, essa aqui é uma explicação simples. Agora, vamos buscar um pouquinho da teoria, tá? Tem um texto aqui sobre reforço positivo do Adalberto Chiavenato, muito importante para os nossos estudos, né? Bacana? Entenderam? Então, vem aqui. Agora, vamos mais tecnicamente à teoria de reforço, né? Segundo a teoria do reforço, o comportamento humano é condicionado por determinadas experiências positivas e negativas. Olha só, é isso mesmo, né? Todos os dias nós estamos sujeitos a experiências positivas e experiências negativas, não é isso? O que você faz com a experiência positiva, né? Olha só, o papel do gestor é incentivar condutas desejáveis e desestimular as não desejáveis, exatamente. Então, o gestor, antes de qualquer coisa, ele é o quê? Gestor de pessoas. Olha só, uma conduta positiva, ele vai ter que fazer o quê? Uma experiência positiva. Ele vai o quê? Ele vai incentivar, tá certo? Essas condutas. Agora, a conduta negativa, a experiência negativa, a obrigação elas são o quê? Não desejadas, né? Os estímulos positivos se inclinariam a fortalecer o comportamento. Já os estímulos negativos tenderiam a estimular o comportamento indesejado. Né? Essa teoria divide-se em 4 posturas. Então, vamos lá, tecnicamente, 4 posturas da teoria de reforço. O reforço positivo, o reforço negativo, punição e extinção. Né? E aí, professor, até o presente momento, antes de preparar a aula, aliás, todas as minhas aulas eu faço aí uma grande pesquisa em questões de provas recentes, provas antigas, e encontrei o seguinte, e não consegui encontrar nenhuma questão que fala especificamente dessas 4 posturas, por reforços positivos, reforços negativos, punição e extinção. E aí, professor? E aí, deixa para vocês, o professor Luiz, que já está há muito tempo aí na carreira de concurseiro, esse assunto pode ser explorado, pode ter certeza disso, ok? Então vem comigo, né? O que é um reforço positivo? Vocês já sabem, né? Oferecer recompensa no momento em que se alcança um objetivo. Olha que coisa importante, reforço positivo. Recompensa no momento em que se alcança um objetivo. Conseguiu o objetivo, você faz o reforço. Esse reforço se faz através de quê? Se faz através de uma recompensa. Por exemplo, prêmio por assiduidade ou por produtividade. Aí nós temos aí várias formas de você recompensar o comportamento positivo, o reforço positivo. Se tem um reforço positivo, você tem um reforço negativo, né? O outro é oferecer recompensa. No outro, remover uma consequência negativa da ocorrência de uma ação desejada. Olha aí, né? Remover uma consequência negativa na ocorrência de uma ação desejada. Exemplo, tá? Um exemplo. Seria como um funcionário que se esforça para cumprir a meta e fugir de trabalhar no sábado, né? Olha aí o comportamento, né? Você tem 2 comportamentos aqui, o desejável e o indesejável, não é isso? Então é o seguinte, o cara cumpre a meta, tá certo?
Ó, e fugir de trabalhar no sábado. O que você faz? Você remove essa segundo ponto aqui, que é fugir de trabalhar no sábado. Isso aqui é mais tecnicamente. Nós temos o quê? A punição, né? A punição também é um reforço negativo. Ó, praticar uma medida negativa na ocorrência de uma ação indesejada. Exemplo, desconto do salário devido ao atraso de faltas, por faltas e a outra coisa. Se tem a punição, nós temos o último item, que é a extinção. Retirada de uma recompensa positiva no momento que ocorre uma ação indesejada. Exemplo, retirar o prêmio por assiduidade pelas faltas cometidas. Então, é extinguir o benefício que ele teria pelo comportamento positivo. Então, resumindo para vocês, reforço positivo, reforço negativo, punição e extinção. Tá? Ok, pronto. E agora, professor? Agora, nós vamos lá no livro do professor Adalberto Chiavenato, lá na parte comportamental, especificamente lá na parte de desenvolvimento organizacional, e lá ele traz um trechinho sobre o reforço positivo. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque se vocês fizerem uma pesquisa aí simples de questões de concurso, mais de 60% das questões de concurso são base dos livros, das obras do professor Adalberto Chiavenato. Então, lógico, você tem que estudar na fonte. Vem comigo aqui. O sistema de recompensas deve levar em conta o conceito de reforço positivo de Snicker, né? Todo comportamento é determinado pelas suas consequências. Todo comportamento é determinado por suas consequências. Tá? Reforço positivo se fundamenta em dois princípios básicos. Primeiro princípio do reforço positivo: as pessoas procuram desempenhar suas atividades de maneira pela qual obtém maiores recompensas ou benefícios, né? É claro, né? Então é o seguinte, ó, procuram desempenhar suas atividades de maneira na qual que obtém. Claro, todo mundo quer ganho, né? Aí é uma coisa que eu aprendi na minha vida faz algum tempo, né? Uma das coisas que eu mais gosto é estudar o comportamento humano, tá? O que leva as pessoas a fazerem determinadas coisas, né? E nesse meu estudo pessoal, estudando o nosso cérebro, a forma de pensar, o modelo mental, eu descobri, através dos livros e através de estudiosos, que o cérebro não aceita perder. Não aceita perder. Essa é uma programação, esse é o natural do ser humano. Ele não aceita perder. Então, toda aquela situação que ocorreu uma perda, tá, vai ocorrer uma perda, já tem o quê? O abalo no emocional. Em contrapartida, olha aqui a teoria do reforço, né? As pessoas procuram serem recompensadas, ou seja, não é a perda, é o ganho. O nosso cérebro está programado para ganhar, né? Então, isso é importante. O reforço ele vai cultivando essa cultura. As recompensas obtidas atuam no sentido de reforçar cada vez mais a melhoria do desempenho. Então, olha só, resumindo, fechando a parte teórica, as recompensas obtidas atuam no sentido de reforçar cada vez mais a melhoria do desempenho. Qual o propósito? O reforço positivo é orientado para os resultados desejados. Então, é isso aí, resultados desejados. Bacana? Então, agora a gente vai fazer 2 exercícios para finalizar a nossa grande aula. Sobre os exercícios, eu quero falar para vocês que você tem que... Primeira coisa, cara, você tem que saber que existe uma teoria motivacional de processo chamada teoria do reforço. E o Snicker é o grande pensador e o pai dessa teoria, primeiro ponto. Se você já sabe disso, você vai te ajudar em muitas questões de concurso sobre teoria da motivação. E outra coisa importante, que nessa teoria é uma teoria de motivação tipo processo. Bacana? Então vamos para as questões. MPE, Mato Grosso do Sul, FGV 2014, cargo de analista. Preencha a lacuna abaixo com a alternativa correta. Após exaustivas pesquisas, espaço, emitiu o conceito de reforço no comportamento. Aí, professor, reforço. No comportamento, ou seja, o trabalhador que experimenta o sucesso após assumir uma atitude, tende a repetir aquela atitude. Olha só
O trabalhador, olha só, que experimenta o sucesso, após assumir uma atitude, tenta repetir aquela atitude na espera de um novo sucesso, né? Porque vai ser o quê? Uma cultura de reforço. Resumindo, o comportamento recompensado tende a ser repetido. Isso aqui, qual que é o nome da teoria? Teoria do reforço. Quem que é o grande pensador? Aqui, letra A, Snicker, né? As questões sobre a teoria de reforço são assim, cara, são fáceis, né? E é bom você saber que a teoria do reforço, a Snicker, que você vai fazendo o seguinte, você vai eliminando alternativas, né? Por exemplo, tá? Maslow, ele foi o quê? Hierarquia das necessidades, né? A pirâmide de Maslow, né? Olha, MacGregor, a teoria X e a teoria Y, né? Nada a ver com a teoria de reforço, né? Blanchard, né? Blanchard também tem uma teoria comportamental, tá? Mas pouco cobrado em concurso, ele não fala sobre a teoria do reforço. Bacana? Então, assim, uma questão fácil, alternativa correta é a letra A, né? Teoria do reforço de Snicker, né? Então tá aí para a galera aí mais uma questão no bolso. Vamos lá. TRT 11 FCC 2017, cargo de analista. Entre as diversas teorias que buscam explicar a dinâmica da motivação, algumas são classificadas como de conteúdo, sendo mais estáticas e descritivas, procurando explicar o que motiva um indivíduo. Então, o que acontece, cara? As teorias de conteúdo tentam explicar o que motiva o indivíduo. Vamos lá na pirâmide de Maslow, né? Se eu estou com fome, a minha necessidade é fisiológica, o alimento, então a motivação que eu tenho vai ser para quê? Para suprir essa necessidade do alimento, com fome, né? Então, aqui, ó, explicar o que motiva. Então, essas aqui são as teorias de conteúdo, né? Do outro lado, aquelas classificadas como teorias de processo, né? Olha como é importante o aluno ir para a prova, não só a prova da FCC, mas de todas as bancas. O examinador deseja saber se você sabe quais são as teorias de conteúdo e quais são as teorias de processo, né? Ok? Vamos lá. Procura explicar como se dá tal processo de motivação, tal como a teoria. Ou seja, ele quer que nós encontremos aqui qual que é a teoria de processo, né? Processo, ok, vem comigo. Do reforço, correto, né? Então, reforço, teoria de reforço de Snicker, segundo a qual o reforço negativo é representado pela remoção de um evento punitivo. Aí, ó, tá certo? Reforço de um evento punitivo. Então, nós já chegamos aqui à teoria do reforço como uma teoria de processo. Professor, quais outras teorias de processo que nós temos? Vamos aproveitar para fixar conteúdo. Nós temos a teoria da equidade, justo e o injusto, e a principal teoria de processo de Victor Veron, teoria da expectância ou da expectativa, não é isso? Que você tem motivação igual valência, motivação igual expectativa vezes instrumentalidade vezes valência. É a teoria do Victor Veron. E a terceira teoria é a teoria do reforço. Bifatorial de Heisberg, ela é o quê? De conteúdo. Teoria X e Y de MacGregor, conteúdo, né? A RC de Clayton After é o quê? Conteúdo, né? Tiramos das necessidades adquiridas de David McCline, né? O quê? Conteúdo. Professor, faltou mais uma? Faltou. Maslow também é conteúdo, né? Então, essas são as teorias motivacionais de conteúdo. Chegamos aqui mais uma alternativa de teoria de motivação. No final do curso, com todas essas questões aqui, tenho certeza que você estará muito preparado para qualquer questão de concurso. Gabarito, letra A. Ok? Ótimo, né? Pronto, aula curta aí de 18 minutos, 20 minutos para a galera. Tá certo? Então, aí terminamos mais uma teoria, a teoria de reforço, né? Exceção Steve Jobs, né? Isso aqui foi uma fala dele, que ele deu em um jornal, né? Entrevista The Wall Street, um jornal, em maio de 1993, né? Ele falou o seguinte: ser o homem mais rico do cemitério não me convém, né? Ou seja, ele não quer levar a sua riqueza para o cemitério. E para a cama, dizendo que fizemos algo incrível, isso sim me convém, né? Então, o cara é um cara motivado por realizações, né? O Steve Jobs, né? Ele quer realizar, fazer coisas incríveis para a humanidade, né?
Deus o tenha aí, Steve Jobs. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima se quiser. Fui, tchau. Clique like.